Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do X que depositou o dinheiro das multas na conta errada e que por isso Alexandre de Moraes só vai liberar ele depois das eleições. Olha que coisa, né? Como se não tivesse claro para todo mundo que eles iriam segurar o X fora das eleições até as eleições. Não que isso fizesse qualquer diferença, tá? Essa que eu acho que é a grande coisa, né? Mas é lógico que o Alexandre de Moraes encara as plataformas como uma coisa ruim para a democracia, as redes sociais e coisa e tal. Ele acha que a esquerda está perdendo força só por conta das redes sociais. E aí, eu não duvido nada que eles tenham feito um balão de ensaio. E eu vou dizer para vocês, se a esquerda for menos pior do que se está imaginando nessas eleições, você sabe o que vai acontecer nas próximas eleições? Redes sociais bloqueadas antes da eleição. Pode ter certeza que eles vão dar um jeito de fazer isso. Essa notícia foi sugerida por Presidente Tigrinho, Fisueli na privada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Fica claro pra gente que o que aconteceu nessa história toda foi antes naquele embate anterior entre o Alexandre de Moraes e o X, lá em abril desse ano, né, havia sido acordado que o Alexandre de Moraes não iria fazer mais nenhum bloqueio absurdo no X. E agora, no final de agosto, o Alexandre de Moraes foi e fez o bloqueio no X de contas, pediu bloqueios absurdos de contas, né? E por que ele fez isso? Por dois motivos. Primeiro, porque ele precisava abafar o caso das falas da equipe dele lá na Folha de São Paulo, né? A Vaza Toga, você lembra da Vaza Toga? Pois é, né? Ficou muito feio para o Alexandre de Moraes aquilo ali, né? Ele precisava de um fato novo. Aí o que ele decidiu? Vou comprar briga com o X de novo. E de quebra, ele vai testar uma hipótese, vai ficar o X fora do ar até as eleições, e com isso ele espera que as eleições sejam, que a esquerda vá melhor nas eleições por conta disso, né? Eu tenho a minha tese de que isso não vai acontecer, que é o contrário, as eleições estão pintando aí uma derrota histórica para a esquerda. O PT nunca esteve tão mal nas eleições como teve esse ano. E o fato de não ter a discussão no X é totalmente irrelevante, porque é aquilo que eu falo para vocês, as redes sociais de forma geral, a internet de forma geral, o que faz a diferença no convencimento das pessoas é o bate-papo entre as pessoas. Não é um influenciador, não é uma rede social, não é uma coisa que tem o poder de mudar a cabeça das pessoas, é simplesmente as pessoas conversando umas com as outras. O pessoal fica com esse negócio dessa paranoia de que, não, porque tem conta robô que fica falando mentira e coisa e tal. E sim, tem conta robô que fala mentira e coisa e tal, mas a verdade é que as pessoas não se convencem com esse tipo de coisa, né? Ao contrário, isso acaba sendo um desperdício de dinheiro e esforço no fundo, porque as pessoas se convencem com pessoas que elas conhecem, quando conversam com pessoas próximas. Isso que faz as pessoas mudarem de ideia. E a internet provê isso de forma muito simples, de vários caminhos, em várias formas, WhatsApp, Facebook, Instagram, tem um monte de grupo por aí, fóruns e não sei mais o que, né? Então estava na cara que o Alexandre de Moraes não iria voltar com o X antes das eleições, eu já tinha falado isso aqui muito antes de qualquer coisa, né? E qual que é a história? Ele ia ficar postergando a coisa até as eleições. E aí o que aconteceu? A condição que ele tinha dado é que o X fizesse o pagamento da multa de 28 milhões e não sei o que lá. Isso aí para Elon Musk não é nada, é dinheiro trocado. E aí ele alegou aqui que o depósito foi feito numa conta da Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, deveria ter sido feito no Banco do Brasil no valor, né? Então, dizer que está errado, que o X errou, não sei o que lá, e ele já determinou na própria sentença que a Caixa Econômica transfira o dinheiro para a conta certa para regularizar a quitação, mas enquanto isso não vai liberar o X. Agora repara o absurdo, a multa foi paga. É uma conta do governo. Mas não era a conta certa. Mas, cara, isso daí não tem nada a ver. Isso aí é uma coisa que o próprio governo pode transferir a conta, o dinheiro entre contas de depósito judicial de uma para outra sem problema nenhum, né? É a mesma coisa no final das contas. Enfim, o Alexandre de Moraes fez o que aqui? Ele arrumou uma desculpa para não liberar o X antes das eleições, né? Não faz diferença agora, também já estamos em cima das eleições, as eleições já são agora no domingo. Já estava mais do que claro que ele não faria isso, né? E até o pessoal da esquerda está falando aqui, ó. Sakamoto, com X suspenso na eleição, democracia sairá a grande vencedora, né? Lembra que democracia para esse pessoal é a esquerda, né? Vamos ver se vai sair a grande vencedora mesmo, a democracia, porque é isso que esse pessoal quer, né? Eles têm razão quando eles identificam que o que fez a esquerda perder força no Brasil foi justamente as redes sociais. Mas não
pelas redes sociais em si, é pelo povo conversando uma pessoa com a outra. Então essa ideia maluca deles de ficar censurando, ficar bloqueando pessoas, isso não faz diferença nenhuma, né? O que eles esperam com essa história? Eles esperam com essa história que a esquerda recupere terreno, né? Eles já estavam sabendo que essa eleição para prefeito vai ser uma tragédia para a esquerda, não tem jeito, não tem outra alternativa. Eles tinham expectativa que não fosse assim, mas as pesquisas eleitorais mostravam uma tragédia muito grande. E isso é mais um motivo para eles continuarem falando sobre, querendo esse bloqueio, né? Querendo isso daqui. Está aqui a Carmen Lúcia falando que não, que a gente tem que ter uma regulamentação de redes de forma a garantir liberdades. Um cérebro confundido não é um cérebro livre. Que lindo, Carmen Lúcia. Será que o seu cérebro é livre, então, ou o seu cérebro é que está confundido no final das contas? Esse pessoal é uma presunção. Eles sempre falam assim, né, que não porque as redes sociais confundem as pessoas. Peraí, vocês são melhores que o resto da população? Mas vocês não são confundidos. Quem é confundido é o resto da população. Eles são os iluminados, né? Como dizia o Frederic Bastiat, né? Eles se acham de um barro mais fino que o resto de nós aqui, né? Todos os homens foram criados do barro, né? Na religião, mas os políticos se acham de um barro mais fino que o resto da população. Os outros estão confusos com as redes. A gente não, a Carmen Lúcia, a cabeça dela tá ali cristalina, não tem nada confuso na cabeça da Carmen Lúcia. Mas o resto da população fica confuso com as redes sociais e coisa e tal. Olha a empáfia, a prepotência desse pessoal, esse negócio de se achar melhor do que o resto dos brasileiros, quando não são, ao contrário. Eles é que estão obscurecidos com essa derrota da esquerda, né? Essa não esperada perda de poder da esquerda por eles, e estão desesperados com isso. Esse negócio da suspensão do X, como eu falei, parece muito claro que foi uma jogada para tentar testar essa hipótese. Aí que eu digo para vocês, pode ter certeza que se, por um acaso, a tragédia da esquerda nessas eleições não for tão grande quanto a gente está esperando, eles vão querer replicar isso em 2026. Você tem alguma dúvida disso? É lógico que vão querer. Vão falar, não, caramba, as redes sociais, tiramos o X e já melhorou as redes sociais. O que é muito estranho, porque o X, no final das contas, é uma rede social que muito pouca gente acessa na prática, tá? Embora seja a rede social em que muitas ideias são trocadas, né, muitas tretas surgem no X e coisa e tal, em termos de participação popular mesmo, o pessoal gosta muito mais do Instagram, do Facebook, né, de outras redes, né? O X em si não é uma rede super ultra frequentada, mas é ali que nasce a treta, né? Então, esse foi o objetivo do Alexandre de Moraes, e vai falhar redondamente. Primeiro porque a esquerda vai se ferrar completamente nessa eleição, não fez diferença nenhuma o X estar fora do ar ou estar no ar no final das contas. Aliás, fez diferença em outro ponto, fortaleceu a direita lá no X. O que você mais vê lá no X é contas da direita crescendo pra caramba, justamente nesse período em que as contas da direita estão lá e as contas da esquerda estão abandonadas, ninguém tá acessando nada lá, tô procurando Blue Sky da vida, que mesmo com o X proibido, o X tem mais usuários ativos do que o Blue Sky, ou seja, uma tragédia para a esquerda isso daí. O Alexandre de Moraes trocou esse pequeno período eleitoral, que não vai fazer diferença nenhuma, por um enfraquecimento enorme das contas da esquerda nas redes sociais de forma geral, principalmente no X, né? E tá a Carmen Lúcia achando que é esse que é o caminho, tem que censurar mais porque não pode, as pessoas estão confusas com as redes... Não a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, ela tem um cérebro que é feito de um barrozinho fininho assim, ó, que não se confunde com nada, é o resto, são vocês todos. Nós todos estamos confusos com as redes sociais, não a Carmen Lúcia, né? Impressionante isso. Esse pessoal, vou te falar um negócio, cabresto digital nos desinforma. Exato, Carmen Lúcia, o cabresto digital que vocês estão impondo de proibir determinadas pessoas de falar, de proibir determinados temas, de proibir determinadas críticas, de fato, desinforma. Felizmente, esse cabresto de vocês é altamente inefetivo e isso vai ficar claro nessas eleições. Eu espero. Porque o que eu falo para vocês, se a esquerda for menos pior do que a gente está imaginando nessas eleições, podem se preparar para um 2026 sem redes sociais antes das eleições. Pode se preparar para um 2026 sem redes sociais no período eleitoral. E não vai ser só o X não, tá? O pessoal do YouTube, o pessoal das outras redes aí estão achando que se livraram. Não, a gente não brigou com o Alexandre de Moraes, não tem problema, né? Mas você pode ter certeza, no final das contas, que eles vão tentar
vão tentar parar todo mundo antes das eleições, porque se funcionou tirando o X, imagina que maravilha. O Alexandre de Moraes já falou, né, que bom aquela época que não tinha redes sociais, né, e coisa e tal. Meu amigo, eles não estão nem aí para você, para gente, para o que a gente pensa, né? E o que eles querem é controlar a população, querem controlar todo mundo. Não vão conseguir, mas estão nessa ilusão deles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.